A história se passa no Brasil regencial no ano de 1835, onde existia magia, animais fantásticos e monstros. A história segue a vida de Mael Roy Bittencourt, de 12 anos, um mago em treinamento que passeia pela capital Rio de Janeiro. Após suas aulas de magia e esgrima, no meio do passeio percebe alguém usando magia no pátio. Estava conferindo aqui se estava gravando, que às vezes eu fico com medo de estar falando aqui um monte de coisa e de repente o vídeo não está gravando. Mas tá. Percebe alguém usando magia no pátio, ali perto, e por curiosidade entra no pátio. E se depara com Pedro de Alcântara praticando magia escondido, o que será desse início de uma amizade e muitas aventuras no Brasil mágico. Aqui o autor tem só uma premissa de uma ideia, a gente nem chegou a abordar uma trama ainda de fato. Aqui pode-se dizer que ele descreveu o que ele imaginou que vai acontecer nas 15 primeiras páginas. Você tem uma apresentação do contexto histórico do universo que a história vai se passar, é no Brasil, só que numa versão fantástica do Brasil onde tem magos, etc. Aí você tem a apresentação do personagem, ele é um mago, blá blá blá, tem 12 anos, está em treinamento, aí ele passeia por um lugar, acha um outro carinha que está fazendo magia e reticências, né? E aí a partir daí deveria se desenvolver uma história. Que eu sempre falo para autores que têm uma premissa da história, mas não tem ainda os desenvolvimentos da história em si. Desenvolver quem é esse personagem, quem é, no caso, o Mael, né? No sentido de que, ok, ele é um mago que tem 12 anos, que ele estava em treinamento, ele estava passeando pela capital do Rio de Janeiro. Aqui a gente consegue pegar algumas coisas para poder desenvolver esse personagem e imaginar a trama que vai acontecer dali para frente. Sem mudar aqui. Então, beleza. Ele tá ali durante um período regencial, ele consegue sair passeando por aí, ele é um mago em treinamento, talvez ele seja de uma espécie de classe de nobreza, até pelo sobrenome dele dá a entender isso, já que a história se passa no Brasil, né? Você não vai ter um ex-escravo chamado Bittencourt. Então, beleza. Ele é uma criança, ele tá passeando sozinho, ele tá passeando, se ele é meio que da nobreza, talvez ele esteja passeando ali com algum segurança, alguma coisa assim, algum tutor, né? Algo desse tipo. Esse Pedro de Alcântara que vai ver praticando magia escondido, talvez seja alguma coisa ali meio que tipo um escravo, alguma coisa assim, e a partir daí a gente já começa a talvez desenvolver uma história falando sobre essa relação com a escravidão no Brasil, e aí como que vai ser a relação desses personagens com magia, com todas essas coisas que tem, mas envolvendo ainda essa questão ali racial que existia durante essa época. Vai abordar isso? Não. Enfim, é o que eu tô falando sobre desenvolver trama mesmo, porque daqui fala o que será desse início de uma amizade e muitas aventuras no Brasil mágico. Dá a impressão que é só tipo, tem várias ideias, mas são ideias que são soltas ali de alguma certa forma. Como eu disse, é só uma premissa de tipo, daqui eu vou desenvolver várias aventuras. Nesse sentido, e aí entra o que eu quero dizer sobre você, a partir de uma premissa e desenvolver uma trama em si, os acontecimentos que vão levar a história ali do começo até o final, nesse sentido você poderia trocar o começo aqui dessa história por qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, e você terminaria com essa mesma frase, né? O que será desse início de uma amizade e muitas aventuras no XXX, né? Aí fica parecendo que eu tava falando de hentai de novo. Mas aventuras no etc, sabe? No lugar ali onde a história vai se passar. E aí entra o lance. Eu gostei muito da ideia de se passar no Brasil ali, no período da corte, etc. Novamente, se a história vai se passar nesse período, dessa forma, tem várias coisas que implicam isso e eu acho interessante abordar essas coisas na história. Eu já cheguei a comentar num vídeo de sinopse muito, muito antigo, que é tipo, cara, se você quer fazer um vídeo, se você quer fazer um mangá, por exemplo, que vai se passar na Alemanha durante 1930, 1935, 1940, tá acontecendo a Segunda Guerra Mundial, você tem que abordar isso de alguma forma na sua história. Ainda que não seja o foco central da sua história, mas que seja abordado como plano de fundo, por exemplo, porque é um acontecimento muito grandioso para a história daquele local que você está abordando, no tempo que você está abordando, para que você simplesmente ignore como se aquilo nunca existiu. A não ser que a proposta da história for imaginar que aquilo não aconteceu. Então, e se não tivesse acontecido a Terceira Guerra Mundial, se o Terceiro Reich, acho que é Reich que fala, não tivesse sido erguido, etc., como que estaria a Alemanha em 1940, por exemplo? Como estaria sendo e qual história que poderia estar acontecendo ali? Se for alguma coisa assim, beleza, mas novamente, contexto. A partir do momento que você coloca todas essas questões aqui, você sabe que está tendo uma relação. Eu tenho quase certeza que em 1835 tá tendo sim.
uma relação ali com a questão dos escravizados sendo trazidos da África, etc. Isso é a força de trabalho do Brasil em massa. Então, é impossível praticamente você contar uma história nesse período sem que você aborde essa questão, ainda que seja como um plano de fundo da história. Mas, novamente, é algo que está acontecendo ali. Por isso que eu falei sobre a questão. Talvez o Pedro seja um ex-escravo. Talvez ele possa sim ser um escravo. E aí talvez ele não teria esse sobrenome. Eu acho que os sobrenomes para os escravizados só vieram depois da... Acho, não tenho certeza. Da abolição. De qualquer modo, acho interessante abordar isso e aí colocar nesse contexto que fica muito interessante. E aí, claro, definir qual que vai ser realmente a trama que eles vão percorrer ao longo da história. Talvez o Mael não entenda essa condição ali do Pedro, o tutor que está com ele ali vai explicar, etc., mas ele não vai aceitar, vai começar a fazer amizade com esse garoto. Por fazer amizade com esse garoto, vai começar a ter alguns problemas, vai ver essa questão ali dos escravizados de uma maneira diferente do que ele via antes, talvez por ser de uma família nobre, e a partir daí, de repente, pode ter algum acontecimento grande onde os dois vão fugir, onde ele vai tentar libertar o Pedro, por exemplo, vai fugir, vai ser perseguido, mais ou menos da mesma forma, e aí, enfim, vai acontecendo toda uma série de coisas ali para que eles possam conseguir algum objetivo. E aí entra o lance que eu sempre falo, desenvolver o personagem para que você possa definir um objetivo para ele, alguma coisa que ele vai buscar ao longo da história. Pode ser, por exemplo, libertar o Pedro. Vamos supor que seja algo assim. E aí você vai fazendo eles passarem por várias dessas situações. A partir do momento que ele liberta o Pedro, por exemplo, aí o Pedro vai ser caçado, ele vai ser caçado por consequência, de maneiras diferentes, né? O Pedro ser caçado porque foi um escravo que fugiu, o Mael ser caçado, entre aspas, mas não necessariamente caçado, ser tipo procurado pela família dele, porque é um garoto sequestrado, talvez ele foi sequestrado pelo escravo, e aí aborda toda essa questão, e aí tem a questão dos monstros mitológicos, das coisas que quer ser abordada aqui no lance de magia, mas a história vai acontecendo, já estou definindo uma trama mesmo em si. Eles vão fugir dessa galera, vão descobrir algumas outras coisas, vão enfrentar outros perigos ali nesse processo de fuga, de busca, né? Enquanto eles vão aprofundando a amizade deles, de ficarem mais amigos, de ficarem mais próximos, mais companheiros. E aí teria que se traçar mais ou menos qual que seria a questão do final da história, como que terminaria essa história. Enfim, aqui eu não vou abordar exatamente mais como que terminaria essa história, mas é mais ou menos esse caminho que eu iria fazendo para poder definir realmente uma trama direta e não ser só uma premissa para várias possíveis aventuras. Já falei aqui no vídeo sinopse também sobre essa questão de você apresentar simplesmente um contexto ali no mundo e fazer várias histórias curtas com realmente aventuras ali nesse mundo, que pode funcionar, mas de qualquer modo não muda o fato de que essas aventuras têm que ter uma trama bem estabelecida, no sentido de... independente de ser uma aventura solta no contexto de um mundo maior que você já criou antes, você vai ter que passar por todas as mesmas características que você teria que passar numa história normal. Seria a apresentação dos personagens envolvidos naquela aventura, desenvolvimento dessa aventura, possível reviravolta nessa aventura e conclusão do objetivo dessa aventura. Então não dá só para simplesmente jogar o personagem em certas aventuras, porque aventuras são legais e eu quero contar aventuras. Tem que fazer toda essa estrutura para que a história faça sentido, para que você consiga entender por que o personagem entrou nessa aventura, o que ele quer fazer nessa aventura, quais são as dificuldades, quais são os problemas que ele vai ter que enfrentar, por que ele vai enfrentar esses problemas, porque ele quer alguma coisa, então, novamente, e aí a gente vai desenvolvendo isso até chegar no final ali. Ainda que sejam várias aventuras e que a ideia seja essa, aventuras desconectadas uma da outra, sem ter realmente uma linha guia para a história inteira, que é o que geralmente eu costumo falar aqui, ainda assim a premissa, o modelo a ser trabalhado é o mesmo, não muda nada nesse sentido.